Ele era admirado, querido e visto como exemplo. As aulas do Ítalo eram nas sextas-feiras. Sempre foi um fenômeno. Sempre aumentando. Mas em pouco tempo, sua imagem de herói virou alvo. E não apenas das críticas, mas também da polícia. 5 anos atrás, em Cajazeiras, nasceu uma amizade aparentemente comum, mas que logo se revelaria muito mais complexa do que parecia. O que parecia amizade, na verdade, escondia algo mais sombrio. Uma relação desigual, construída para beneficiar apenas um dos dois. Ítalo Santos acreditava estar intocável, mas a justiça, ainda que demore, não costuma falhar. Ítalo José Santos Silva, dançarino, 28 anos, natural de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. 5 anos atrás, Ítalo e seu companheiro enfrentavam um dos períodos mais difíceis de suas vidas. A escassez era tanta que muitas vezes não havia dinheiro nem para o básico. As contas se acumulavam, a geladeira vazia se tornava um lembrete diário da luta, e a incerteza do amanhã era a única certeza que eles tinham. Quando eu cheguei em casa, que não tinha mais dinheiro, que eu tava na minha casinha, que mãe já tinha saído pra uma que ela tinha ganhado do governo, que eu vi eu e ele e minha motinha, e que não tinha dinheiro pra botar gasolina na moto, e que não tinha dinheiro pra comer, e que não tinha ninguém. Até que Camilinha entra na vida do Ítalo. Eu conheci ela numa praça que eu dava aula de dança, né? E aí eu tava com começo de depressão. Hoje eu não aceito isso na minha vida, Amém. né? Amém. É isso. Quando a gente Tá decide entendido. não aceitar mais, não invade, não entra, acabou. Quando É Deus isso. entra em cena, Nossa, não tá tem arrepiei, mais. Camilinha, hoje com apenas 17 anos, nasceu em Cajazeiras, no coração do sertão da Paraíba. Sua história, no entanto, começou muito antes de qualquer sorriso diante das câmeras. Aos 12 anos, foi adotada por Ítalo Santos, mas até chegar ali, sua vida já havia sido marcada por cicatrizes profundas. Ela cresceu em um lar instável, cercada pela dor. O pai, dominado pelo álcool, descarregava sua fúria em agressões contra a mãe e contra a própria Camilinha. Ainda criança, viu cenas que ninguém deveria presenciar. A violência, os cuspes, a arma apontada contra a cabeça da mulher que mais amava. Uma infância que, em vez de inocência, foi marcada pelo medo e pela luta para sobreviver. Eu vim da cidade de Cajazeiras, Paraíba. Vim de uma família muito humilde, onde minha mãe era doméstica, trabalhava em casa de pessoas para poder me sustentar, né? E eu sofri muito na minha infância. Tive um pai... Tive um genitor agressivo na minha infância, que batia na minha mãe, batia em mim. Quando chegava bêbado em casa, colocavam a cabeça da minha mãe. E eu, para poder impedir isso, para ter minha mãe aqui hoje, eu tenho que entrar na frente de tudo isso. Já vi minha mãe levando cuspida na cara dele. E como se não bastasse, Quando eu era pequena, eu sofria bullying na escola. todos esses episódios deixaram marcas profundas, feridas que não se viam por fora, mas que pesavam por dentro. Foi nesse ponto que Camilinha precisou buscar ajuda. Os traumas a levaram a iniciar tratamentos com psicólogos, numa tentativa de reconstruir aquilo que a violência quase destruiu: sua paz, sua confiança, sua própria essência. Foi justamente na fase mais sombria de sua vida que Camilinha conheceu Ítalo Santos. Para ela, naquele momento de dor e desespero, ele não era apenas um novo rosto em seu caminho, mas a figura que parecia trazer esperança. Aos olhos de Camilinha, Ítalo surgia como um verdadeiro salvador. Conheci amor com Ítalo, carinho, presença de um pai, né? Real. Me ajudava em todas as coisas que eu precisava. No momento que eu mais precisei dele, ele também estava comigo. Mas o que exatamente fez com que ela se apegasse tanto a ele?
O que havia nele que conquistou o coração de Camilinha de uma forma tão intensa? É aí que a história realmente começa a se revelar. Ítalo é professor de dança. Suas aulas, especialmente às sextas-feiras, eram as mais cobiçadas de Cajazeiras. A cada semana, mais e mais pessoas chegavam para aprender com ele, e suas aulas se tornavam verdadeiros pontos de encontro, cheios de energia e ritmo. Mas para Camilinha, havia algo muito além da dança que a fazia se conectar profundamente com o Ítalo. A única coisa que ele faz é dar amor e carinho e ajudar as pessoas. Na frente das câmeras, Ítalo sempre mostrou uma atenção e cuidado único, especialmente com adolescentes. Na mão vocês aí, vamos orar, agradecer por mais um dia. Fechou o olhinho, pega na mão aí a Camila aí atrás. Vamos agradecer a Deus pela escola, pelas coisas que vocês têm, lembrar que a gente não tinha nada disso. Cada palavra carregava carinho e respeito. Ele chamava os meninos de genros e as meninas carinhosamente são chamadas de filhas. E para Camilinha, esse cuidado não passava despercebido, até porque, dentro da casa do Ítalo, ela é a preferida. Tem minha primeira filha que nunca me deixou, que tá ali. Vem cá, Camilinha, dá um oi pro Vem cá, Camilinha! Fala pra Camilinha! A amizade entre os dois era tão intensa que, mesmo com apenas 12 anos, Camilinha chegava a passar dias na casa de Ítalo. Dormir na casa de Ítalo já era comum para Camilinha. Mas havia um detalhe: Camilinha ainda era menor de idade. Não fazia sentido ela passar tanto tempo na casa de Ítalo sem que houvesse algum tipo de limite ou autorização dos pais. Foi então que Ítalo teve uma ideia ousada: emancipar a adolescente. Aos 15 anos, Camilinha foi oficialmente emancipada, conquistando o direito de tomar decisões e realizar atos da vida civil como se fosse uma adulta, sem depender da autorização dos pais ou responsáveis. Com a emancipação, Camilinha passou a se dedicar ainda mais ao que mais gostava: dançar. Mas agora já não se apresentava apenas como uma adolescente comum. Ela começou a ser exposta como uma mulher adulta. Os vídeos, cada vez mais sensuais, com roupas mínimas, chamavam atenção nas redes sociais e geravam um enorme engajamento. E, como Ítalo sempre buscava visibilidade a qualquer custo, ele não só permitia, como também incentivava a jovem a seguir nesse caminho. Mas os interesses dele a gente vai entender melhor mais à frente. Antes, é preciso olhar para além das câmeras. Porque por trás da imagem de adolescente emancipada e dos vídeos que viralizavam, havia uma Camilinha marcada por um passado turbulento em casa. Um passado que ajudaria a explicar a proximidade cada vez maior entre ela e Ítalo. Camilinha cresceu em um lar marcado pelo desequilíbrio, onde via, dia após dia, a mulher que mais amava ser ameaçada de morte. Diante dessa realidade, Ítalo não parecia disposto a deixá-la desamparada. Mesmo emancipada, Camilinha ainda carregava um forte vínculo com a mãe. E foi justamente por meio dela que a relação com Ítalo ganhou novos contornos. À medida que os vídeos de Camilinha alcançavam cada vez mais engajamento, benefícios materiais começaram a surgir. Mansões, presentes, luxo. Coisas que a mãe da adolescente jamais poderia imaginar conquistar, mas se passaram a se tornar realidade graças à amizade de sua filha com Ítalo. Isso aqui é de vocês duas. Mas, antes de qualquer gesto voltado para fora, os primeiros benefícios acabaram ficando para Ítalo Santos e os próprios familiares. Porque as pessoas que eu sou mais apegada à minha mãe e meu irmão, eu comprei uma casa para ela agora. E, meu Deus, pra mim eu zerei a vida ali quando eu comprei a casa dela. Gente, chegou. Pra dar uma animada. H, ao contrário, S. Viu? Chegou, minha gente. Pra dar uma animada nesse dia, pra tirar o prejuízo de ontem, o estresse de ontem, a gente faz o quê? A gente faz umas compras. Enquanto os ganhos materiais se tornavam cada vez mais visíveis, outro aspecto da vida de Ítalo começava a chamar a atenção: sua relação com a religião. Orações, encontro de fé e amizades com pregadoras passaram a ocupar espaço importante em sua rotina. Olha que coisa mais linda! Que festa linda, Não sabe o tanto da parcela que tem na minha vida pra essas coisas estar acontecendo também, viu? Louvado seja Deus por tua vida. Amém. Você fez a diferença. Isso aqui é gratidão, gratidão revela caráter. Dá uma festa para o Senhor,
Louvado seja Deus. Aí está o meu Amém. segredo, viu? Amém. A humildade procede a honra. E Deus vai te honrar ainda muito, 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 muito. Amém. Nesses momentos, Ítalo fazia questão de levar consigo sua turma, em especial Camilinha. Sua amiga pastora também não ficou de fora. Ela recebeu de Ítalo não apenas um carro de R$200 mil. Minha gente, eu tô aqui com a pastora Renata e eu trouxe ela para ungir esse carro. E daqui a pouco eu vou dar uma pessoa que é muito especial para mim e para Deus também. Ela vai ungir o carro e daqui a pouco vocês vão saber para quem é. E minha gente, a pessoa dona do carro tá aqui comigo. Mas também teve seu casamento celebrado de forma grandiosa, evidenciando a importância de sua relação com ele. A partir de agora, você vai ver o que pessoas próximas ao Ítalo falam sobre ele. Gente que conviveu tempo suficiente para enxergar além da fachada e entender quais seriam suas verdadeiras intenções. E é importante reforçar, nada do que você vai ouvir aqui é opinião minha. Tudo o que será apresentado são relatos públicos, expostos por pessoas na internet, registros que qualquer um pode encontrar. Dentro de casa, Ítalo era descrito como alguém extremamente severo. As crianças que moravam com ele e que participavam do suposto reality só podiam usar o celular ou ter qualquer tipo de vida social com a autorização direta dele. Um controle rígido que para muitos acaba levantando uma pergunta inevitável. Por que alguém precisaria limitar tanto o acesso ao mundo externo? A impressão que fica é que ele tentava manter algo em silêncio, algo que não queria que viesse à tona. Uma pessoa soberba e que tudo tem que andar conforme ele quer. Ele controlava a vida desses adolescentes? Se não fosse de acordo com o que ele queria, ele dispensava. Além disso, as crianças não tinham liberdade nem para comer quando quisessem. E o mais grave, Ítalo mantinha uma geladeira cheia de bebidas alcoólicas dentro de casa, algo que ele mesmo mostrou em um de seus vídeos. Esses detalhes aumentam ainda mais as dúvidas sobre o ambiente em que elas viviam. Inclusive já teve filmagens que ele fez que as crianças estavam indo para a escola e após desligar as câmeras elas não iam para a escola. Bora acordar, Renata. Renata. Ô, Renata. Vai pra festa mais as crianças, não? Quer ficar mimino? Tem certeza? Pois tá bom, então. Ficar mimino, né? Só recusou festa porque ela sabe que não tem bebida lá. Porque se tivesse bebida, ela ia. Também é importante destacar o episódio de agressão que as crianças, incluindo a própria Camilinha, presenciaram. Discussões qualquer casal pode ter, mas agressão física e na frente de crianças é algo que deixa marcas. No caso da Camilinha, muita gente acredita que aquilo pode ter feito ela reviver lembranças difíceis do que já enfrentou quando morava com os pais biológicos. Que eu postei falando da briga que houve deles dois, onde o namorado dele bateu nele. Na frente da menina quebrou a porta de vidro. Tem uns amigos que estavam presentes que podem falar também. E quebrou a porta de vidro, gente. Foi vidro pra todo lado, então de furar a menina. Eu chamei a polícia chegou e falaram que era mentira, que não tinha acontecido nada. A polícia foi chamada, mas ele teria escolhido proteger o agressor, mesmo diante da situação. E isso levanta a dúvida que muita gente comenta nas redes. Como os pais permitiam que suas crianças convivessem tão de perto com uma pessoa envolvida em episódios tão delicados? Eu não posso emitir julgamentos individuais, porque tudo aqui envolve relatos, versões e interpretações que só as autoridades podem confirmar. O que posso afirmar é o seguinte: as informações públicas, registradas pela própria internet e mostradas por ele mesmo, criam um cenário que gera muitas perguntas e quase nenhuma resposta clara. E é justamente isso que faz tanta gente desconfiar das intenções e do ambiente em que essas crianças viviam. E como se tudo isso não bastasse, as brigas constantes e o regime rígido imposto às crianças, muitos relatos apontam que Ítalo fazia praticamente qualquer coisa pela fama. Para quem acompanhava de perto, parecia que a visibilidade sempre vinha em primeiro lugar, mesmo que isso pudesse expor ou prejudicar alguém. Essa postura gerou ainda mais críticas, porque reforçava a sensação de que,
Para ele, a fama valia mais do que as consequências de suas atitudes. A primeira red flag que eu tive com ele foi quando ele falou como ele fazia para conseguir seguidores. Ele falou, eu faço de tudo por seguidores. E isso pra mim já era algo muito estranho. E aí ele falou que o que mais dava seguidores eram polêmicas. Principalmente as polêmicas na qual você é a vítima, que você tá do lado injustiçado, digamos assim. E ele até citou um exemplo pra vocês verem. Eu nunca esqueci disso. Ele disse que uma vez ele se machucou todo, se bateu, ficou bem vermelho, se arranhou, se rasgou. E disse que tinha sofrido um ataque homofóbico na cidade dele. Ele mentiu, ele criou um ataque homofóbico, porque a gente sabe que é uma pauta importante, que é uma pauta que realmente precisa de visibilidade. E ele falou, eu sou gay, eu sei que isso dá seguidor. Além de ganhar seguidores, eu ganhei várias transferências. Eu não sei se na época já tinha Pix, mas ele disse que ganhou muito dinheiro, porque os seguidores ficaram mandando pra ele. Eu poderia dizer até aí tudo bem, mas até aí já não estava nada bem, porque era uma pessoa extremamente arrogante, extremamente grossa, fingia que você não estava no ambiente, só se comunicava com quem tinha interesse. Uma hora mais ou menos que eles saíram daqui de casa, muita gente começou a ligar pra minha irmã e a falar com ela, mandando ela olhar os stories de Ítalo. E a gente foi assistir os stories pra ver o que estava acontecendo, que era todo mundo ligando, falando sem parar. E quando a gente abriu os stories eram exatamente assim. Os 3 jogados na rodoviária, deitados na rodoviária assim por cima da mala, sabe? Num canto da rodoviária. E ele verbalizou um monte de mentiras. Ele falou assim, eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida. Nunca pensei que eu sairia de Cajazeiras para Natal para passar por tanta humilhação e desprezo. Eu fui expulso, não vou dizer o canto que eu tava, não vou citar nomes, não precisava citar nomes, todo mundo sabia que ele tava na nossa casa. Eu fui expulso, eu fui maltratado, eu fui humilhado, eu aguentei coisas que ninguém aguentaria. E, gente, a gente procurando, assim, o que tinha acontecido? O que foi que ele aguentou? Porque quem tava aguentando muito e sendo simpáticas éramos nós. Ele chorou nos stories e a gente ficou, assim, em choque. Do nada, ele apareceu na casa de Anderson, que é outro influenciador aqui da nossa cidade, que também dança. Ele apareceu na casa de Anderson, gravou uma story jantando lá e colocou assim, minha gente, aqui tem comida, viu? Aqui ninguém passa fome, não. Gente, vocês acreditam na cara de pau da pessoa? E como já sabemos que ele não vive nada do que prega, os cultos, as orações, o jeito carinhoso, tudo isso parece mais um personagem do que a realidade, como já ficou claro nos episódios mostrados anteriormente. Em vários vídeos, Ítalo aparece em momentos religiosos, orando e adorando a Deus. Mas quando essas imagens são colocadas lado a lado com os relatos públicos sobre seu comportamento, fica mais evidente que ele vive um personagem. Passou-me Efandarásia, porque o Senhor é o Deus que guarda, é o Deus que blinda, é o Deus que restaura, é o Deus que coloca por terra toda palavra contrária, toda fúria e todo levante. Continua dando vitória, vigor. Vitória, vigor, força, ânimo. Onde está o peso da mensagem dos profetas e profetisas que cercaram esse tal de Ítalo? Cadê você, cristão? Como está sua cara, sua cabeça agora em seguir alguém que vive numa prática que é contrária à natureza e é condenada na Bíblia Sagrada? A infância está sendo adultizada em vídeos, em trends, em fotos pensadas para engajar, fazem poses, enquadramentos, roupas e músicas sugestivas que transformam criança em isca de quem só quer ser elas. Na cabeça do Ítalo, ele talvez realmente acredite que está ajudando aquelas crianças. Mas, olhando de fora, a impressão que fica é que, consciente ou não, ele acaba mudando a cabeça delas de uma forma que pode ser perigosa. Aquilo que não é normal vai sendo tratado como se fosse. E isso, lá na frente, pode gerar uma adulta cheia de conflitos, inseguranças e traumas. E aqui é importante dizer, a adultização de crianças não começou com ele. Isso existe há décadas, em programas de TV, em músicas e hoje na internet. O caso do Ítalo apenas chama atenção porque tudo acontece de forma muito pública e muito exposta. O mais triste é ver que muitos pais parecem não perceber o risco. Enquanto eles se calam, milhares de perfis suspeitos circulam nas redes sociais, curtindo e comentando vídeos de meninas que ainda nem têm idade para entender a gravidade dessa exposição. Infelizmente, esse ambiente digital virou um terreno onde pessoas mal intencionadas procuram, sem parar, por crianças vulneráveis. Hoje, entregar um celular para uma criança virou sinônimo de descanso para muitos adultos. Mas o que poucos lembram é que, enquanto a casa está em paz, do outro lado da tela existe alguém que não está procurando diversão, está procurando vítimas. Vítimas pequenas, vulneráveis,
sozinhas. E fingir que isso não está acontecendo não protege ninguém. Já que o Ítalo gosta de postar vídeos em cultos, torço para que ele realmente encontre o verdadeiro sentido que é Jesus e abandone essas práticas. Sinceramente, eu torço para que um dia ele encontre o verdadeiro sentido disso tudo. Não a performance, não o palco, não a exposição, mas Jesus de verdade. Porque se isso acontecer, ele finalmente abandonará essas práticas que vêm prejudicando tanta gente, principalmente crianças. Porque quando a fé é real, ela transforma. Quando é só fachada, ela só confunde, manipula e machuca. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Obrigado por assistir ao meu vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa o like. Eu vou continuar trabalhando para trazer conteúdos que realmente agreguem algo de valor na sua vida.